Boa tarde. Realizada mais de 1.200 apreensões de produtos somente no mês de fevereiro no Maranhão. O Ministério Público pede explicações a sindicatos sobre o aumento dos preços dos combustíveis em São Luís. Maranhão lidera ranking de casos de calazar na região Nordeste. E mais exposição revela criatividade e talento de ilustradores maranhenses. O Repórter Maranhão está começando agora. A TV Brasil do Maranhão está de luto. Morreu esta madrugada vítima de um infarto o operador de controle mestre José Carlos Brito Rocha. Ele tinha 68 anos e trabalhava na TV há 42 anos. Seu sepultamento será realizado na tarde de hoje, na cidade de Rosário. Rocha deixa companheira e um filho. A Justiça do Maranhão decretou a prisão preventiva de 57 integrantes da facção do 1º Comando do Maranhão, presos na última sexta-feira em operação na Vila Paco, cidade operária. Eles estão presos no complexo penitenciário de Pedrinhas e devem ser indiciados por integrar facções criminosas e por corrupção de menores. Os 11 adolescentes apreendidos foram liberados, mas também devem responder por participarem de facções. Somente no mês de fevereiro foram realizadas mais de 1.200 apreensões de produtos pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC. O órgão alerta a população sobre a comercialização de produtos sem certificação, que podem colocar em risco a segurança do consumidor. No depósito do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC, centenas de produtos apreendidos fora do padrão de qualidade. Brinquedos, tomadas, isqueiros, cadeiras de bebê, entre outros. Todos sem o selo de certificação do Inmetro. Somente no mês de fevereiro, mais de 1.200 produtos foram apreendidos, principalmente no interior do estado. 111 notificações foram aplicadas a estabelecimentos comerciais. Em todo o ano de 2013, mais de 15 mil produtos fora do padrão foram apreendidos pelo IMEC. Os produtos eles vêm principalmente da Ásia, né? A China é o mercado que é o maior exportador mundial, então nós temos detectados e encontrado a maior parte desses produtos de origem chinesa, né? E também coreana. O comércio de produtos ilegais se alimenta de consumidores que, na pressa de adquirir o produto ou por ele ser mais barato, não observa o selo de certificação do Inmetro. Na hora da compra, você costuma verificar se o produto que você adquire tem um selo do Inmetro? Não. Por quê? Não sei. Eu nunca observei. Às vezes eu procuro para alguém. Cada validade, tá? Aí eu compro. Costumo, mas é difícil ter, né? Muito difícil. Com certeza, com selo é mais garantia pra gente, né? O IMEC orienta a comprar sempre o produto certificado. A certificação garante que o produto foi testado e, dessa forma, garante a segurança do consumidor. Esses produtos com a certificação, eles vão garantir que esse produto está apto para ser utilizado porque oferece uma segurança, né? E oportunizando que o consumidor, né, não tenha problemas de saúde e até em relação à agressão ao meio ambiente. E o consumidor, caso ele tenha dúvida, por exemplo, se ele olhar um selo que pode ser falsificado, ele tem que identificar que cada selo tem uma numeração. Então, se ele encontrar 2 selos iguais em produtos diferentes, já é uma suspeita que esse produto não é aconselhável para ser comercializado, ser comprado, ser adquirido. A Promotoria do Consumidor está cobrando explicações do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão sobre o reajuste no preço da gasolina em São Luís. Por conta do aumento repentino da gasolina em São Luís, que saltou de uma semana para outra do preço médio de R$ 2,79 para R$ 3, a Promotoria de Defesa do Consumidor convidou o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão para apresentar explicações sobre o reajuste. Isto não significa que os donos de postos podem aumentar a seu bel prazer o preço do combustível. O preço está relacionado diretamente ao aumento de custos. Se não houve aumento de custos, não é possível que se faça um aumento só porque o dono do estabelecimento assim o deseja. O presidente Orlando Santos não quis gravar entrevista ou fazer qualquer comentário sobre o caso. Apuramos ainda que alguns postos de gasolina em São Luís são acusados de formação de cartel. A denúncia foi feita há 2 anos
pela Promotoria de Defesa dos Crimes contra a Ordem Tributária. A Justiça aceitou a denúncia e corre processo na 8ª Vara Criminal do Estado contra esses postos. Encontramos o promotor responsável pela investigação. Ele explica que 9 pessoas foram indiciadas, 7 proprietários de postos, um diretor da BR e um jornalista, que atuava ao mesmo tempo como assessor de comunicação do sindicato e assessor do Ministério Público. A gente conseguiu efetivamente provar que havia essa combinação. Nós fizemos uma investigação que resultou na coleta de documentos e na coleta de declarações mesmo de pessoas envolvidas que davam conta de que efetivamente estava havendo cartel na época. Eu não posso dizer, garantir que esteja se repetindo o crime, né? Não podemos garantir isso sem ter provas. Eu estive andando na cidade esses 2 dias e percebi que efetivamente nos corredores, na época nós conseguimos verificar que a cidade era dividida por corredores, né? E havia a sugestão de preços por corredores, diferenciados por corredores. Então eu estou notando que agora está acontecendo, parece que a mesma coisa. Eu não posso só não posso afirmar se efetivamente está havendo aquela combinação que houve em 2011. Padres e bispos do Maranhão estão participando de um retiro de 4 dias em São Luís. O momento é de preparação para a Semana Santa. Natureza e tranquilidade. Logo na entrada, a mensagem é de paz. O lugar condiz com mais uma edição do Retiro Espiritual do Clero em São Luís. Durante 4 dias, padres e bispos de várias cidades do estado participam do evento adaptado pela 3ª vez no período da Quaresma. Momento de estar sós, encontrar também alguns outros amigos de caminhada, né, companheiros da vida presbiteral. Após o credenciamento, a acolhida. São 42 quartos, espaços para momentos de oração e reflexão, refeitório, tudo preparado com bastante cuidado. Alimentação balanceada para recarregar as energias físicas também. Então a gente procura fazer o melhor da gente, dar o que a gente pode fazer para quando as pessoas saírem gostando e voltar de novo. Este ano, o retiro traz como convidado especial o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Urich Steiner. Temos um pregador muito bom, Dom Leonardo Steiner, é secretário da CNBB Nacional, então nos chama a atenção. Nós já fizemos um retiro com ele em Castanhal, gostamos demais e por isso pedimos a Dom Belisário de nos hospedar junto com eles aqui. Fundamentalmente, o nosso esquema é o seguinte, são 2 palestras pela manhã e uma palestra pela tarde. O pregador, ele cuida de escolher uma temática. A programação segue até quinta-feira na Casa de Retiro Oásis, no bairro da Aurora. E veja no próximo bloco, o Maranhão ocupa o 1º lugar em casos de calazar na região Nordeste. E mais pombos podem ser transmissores de doenças. É logo após o intervalo. Agora são 12h39. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão.
Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse epc.com.br/Fale Conosco. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Membros da Comissão Científica da Organização Mundial de Saúde Animal confirmaram a recomendação para reconhecimento internacional do Maranhão como zona livre de febre aftosa com vacinação. A recomendação foi feita pelos auditores da comissão, que em fevereiro avaliaram se o estado estava apto a receber a classificação internacional. A avaliação acontecerá durante sessão geral da Assembleia Mundial de Delegados da organização, que será realizada em maio. O calazar é um grave problema de saúde pública e costuma aparecer principalmente depois do período chuvoso. O Maranhão ocupa o primeiro lugar em casos da região Nordeste. De acordo com o Ministério da Saúde, as taxas de mortes causadas pelo calazar têm aumentado nos últimos anos. O Maranhão foi o estado do Nordeste com maior número de notificações, 5.052 casos entre 2000 e 2008. A situação é preocupante porque faltam políticas públicas de combate à doença, como alerta esta pesquisadora, que há 10 anos estuda a evolução do calazar no Maranhão. As políticas públicas são muito incipientes, não há continuidade, é muito pontual. Então o paciente está doente e é tratado, né? Mas não tem uma política, por exemplo, controle do vetor. Uma política para a educação em saúde da população das áreas endêmicas. Como é que ocorre? Que não tem que ter a casa, pode ser construída próximo da vegetação. Que não tem que ter galinheiro ou chiqueiro próximo da casa, porque ela serve de atrativo para o vetor, para o mosquito. Então falta toda essa parte da política, como também treinamento dos profissionais e compromisso também dos profissionais. O calazar se instalou em São Luís na década de 80 e, a partir dos anos 2000, se expandiu para o interior do estado. Hoje, Imperatriz ocupa o primeiro lugar em casos de calazar, seguido de Caxias, Timon, Codó, Coelho Neto e São Luís. O Itaquibacanga é uma das áreas onde foram registrados casos de calazar. Aqui, o grande número de cães criados soltos serve de fonte de infecção pelo mosquito, o que facilita a transmissão para os seres humanos. A maioria deles está com problema de calazar, as coreações, então eu acho que é sim prejudicial para a família, sim. Principalmente daqui, né? Do Saviana, que você vê que é essa situação aqui, né? O calazar pode ser facilmente confundido com outras doenças, por apresentar sintomas comuns como febre alta, distensão abdominal, emagrecimento e palidez. É mais comum entre crianças menores de 5 anos com quadro de desnutrição. Apesar de letal, tem tratamento. O tratamento é 100% eficaz, né, quando é feito no início do tratamento. Então, raríssimo o paciente que não responde bem ao tratamento, mas quando é tratado precocemente, né, ele tem uma resposta satisfatória. O tratamento é gratuito, o Ministério fornece a medicação, né, geralmente é de 20 a 40 dias. É intramuscular ou endovenoso, tá, a medicação, né, então o indivíduo pode fazer seu tratamento em casa, indo só na unidade de saúde só para tomar a medicação, então isso diminui o custo. Quando é feito numa fase avançada, o tratamento é feito a nível hospitalar. Então, o paciente fica internado, em média, 30 dias. O controle da doença se torna ainda mais difícil sem o recolhimento de cães nas ruas. O Centro de Zoonose de São Luís, por exemplo, está fechado desde o final de 2012 por decisão judicial, até que as condições de funcionamento sejam atendidas. Outro animal comum nas ruas e praças de São Luís são os pombos, que também podem ser transmissores de algumas doenças. Columba livia domestica. Este é o nome científico do pombo, uma ave europeia que chegou ao Brasil no século XVI, capaz de gerar 12 filhotes por ano e se adaptar com facilidade. Sem predadores naturais, como gaviões ou outras aves de rapina, os pombos se multiplicam à vontade nas cidades. Para especialistas, são verdadeiros ratos de asas, capazes de provocar doenças como a toxoplasmose. O biólogo José Maria Filho explica que o contágio ocorre pelo ar,
Na realidade tem vários tipos de contaminação. A mais comum é através dos esporos do toxoplasma que estão embutidos nas fezes. Não só o toxoplasma, como também a salmonela, né, que são as principais doenças causadas por ele. Elas ficam nas fezes, essas fezes ressecam, viram um pozinho, o vento bate e ela fica aqui no ar e você aspira e se contamina com ela. Por serem associadas à paz e à religião, algumas pessoas ainda alimentam as aves, mas boa parte da população já sabe dos riscos deste hábito. Eles têm medo de transmitir vírus, bactérias. Deve ser por isso e também por falta de orientação que as pessoas às vezes tentam eliminar. Eu trabalho 2 anos com ele aqui. Aqui a gente suja, mas a gente limpa tudinho aqui já. E os pombos quando chegam? Os pombos a gente espanta para não deixar eles comerem aqui nada. Você sabia que os pombos transmitem doenças? Sei disso, sei. O biólogo José Maria critica a falta de uma política de controle ambiental. Por que tem essa grande quantidade de pombo? Falta o quê? Acabaram com o predador. Né? Apesar de ele não ter predador natural aqui, mas alguns gaviões já se adaptaram a alimentar esse pombo. Como acabaram com os gaviões, a população de pombo cresceu muito. E a tendência é crescer mais. Então a gente tem que fazer uma medida, por exemplo, como esterilização ou pelo menos não alimentar aqui. Não tendo alimentação, eles vão procurar outras áreas para colonizar. O Centro de Zoonoses de São Luís, que deveria ser responsável pela prevenção e controle dessas doenças, está fechado desde o final de 2012, por decisão judicial. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber quando o centro será reaberto, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e possibilidade da formação de áreas isoladas com pancadas de chuva ao longo da ilha. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja no próximo bloco, o casarão que pertenceu ao escritor Aloysio Azevedo recebe abraço simbólico. E mais exposição de arte revela criatividade e talento de ilustradores maranhenses. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 49 minutos.
O jiu-jitsu maranhense tem revelado atletas com potencial para conquistas internacionais. E mais do que campeões no tatame, eles lutam para se tornar exemplos para a juventude. Jucinaldo Pelezinho luta na categoria pluma, para atletas até 64 quilos. Entre os títulos mais importantes, destacam-se os de campeão mundial e campeão pan-americano. Mircos compete na categoria meio pesado, para atletas de 88 quilos. Com pouco mais de 2 anos de carreira, ele também possui conquistas internacionais, como o bronze no Mundial e a prata no Pan-Americano. E mais do que medalhas, o jiu-jitsu proporcionou mudanças significativas na vida desses atletas. 3 anos eu não bebo e me sinto feliz em dizer isso, digo para todos os amigos. Tenho uma alimentação um pouco mais saudável. Eu não tenho aquela alimentação 100%, mas a gente já busca uma alimentação melhor. E fora a alimentação, a gente passa a ter uma visão diferente do ambiente da gente, né? A gente passa a ter mais respeito com o próximo, a gente tem a disciplina que o esporte nos orienta, é sermos respeitosos, que consequentemente o respeito vai ser recíproco, né? O caso de Mircos era mais grave. Uma vida de excessos e estima em baixa acabaram levando à depressão. Ele encontrou na chamada arte suave a sua terapia. Antes eu não era nada. E agora com o jiu-jitsu eu sou alguma coisa. Eu já lutei o Mundial, lutei o Pan-Americano, tenho referência dentro de casa. Meus filhos hoje têm a minha referência como pai, como homem, como um vencedor. Então, e aqui também tem a base familiar. Aqui não é só chegar aqui e lutar. Aqui a gente tem uma família, a gente tem uma união, a gente está sempre um apoiando o outro. E isso aqui me fortaleceu muito e me fortalece até hoje. E eu espero que daqui para frente eu só tenha a crescer mais e eu não quero mais voltar para o que eu era antes. Atletas de ponta no cenário esportivo maranhense, eles lutam também para desfazer a imagem negativa que algumas pessoas ainda projetam sobre os praticantes de jiu-jitsu. Hoje o esporte está atingindo as pessoas realmente como um esporte. Antes era só o entretenimento que qualquer um poderia fazer, um playboyzinho fazia para contar para os amigos que era lutador. Hoje não, hoje a pessoa já tem o esporte como alguns como ganha-pão, profissionalmente, outros não, outros como uma rotina saudável. E as inspirações que o esporte te dá é exatamente de comportamento adequado. E esse é um bom exemplo como o esporte pode mudar a vida de muita gente. No centro de São Luís, alguns maranhenses realizaram um ato simbólico em defesa da casa onde viveu o autor de O Mulato, O Cortiço e outros clássicos da literatura brasileira. O casarão, onde morou o escritor maranhense Aloysio Azevedo, recebeu um abraço simbólico dos seus conterrâneos. O imóvel, que é uma propriedade particular, estava ameaçado de se tornar um estacionamento. O Departamento de Patrimônio Histórico do Maranhão embargou as obras. E o caso agora está com o Ministério Público. Autor da denúncia, o historiador afirma que foi neste local que o clássico da literatura O Mulato foi finalizado. Foi exatamente ali naquele mirante ali que Aloysio Azevedo finalizou uma das suas obras mais importantes, O Mulato. Foi aí no final do século XIX que ele escreveu O Mulato de fato, né? Essa é uma informação que nós do IHGM tínhamos, por isso que fizemos a denúncia. Nós esperamos que essa casa seja adquirida pelo governo do estado, pela Secretaria de Cultura do governo do estado e que seja transformada em uma casa-museu, em uma casa cultural, né, referência da vida e da obra de Aloysio Azevedo. O movimento em defesa do casarão, organizado pelas redes sociais, chamou a atenção da publicitária. Eu acredito no que Dalai Lama falou, né, um dia. A gente é exatamente aquilo que a gente pensa, né? Então, se eu penso que isso não está certo e que deveria ser diferente, eu preciso fazer com que essa mudança aconteça. Isso parte da gente. Então, não adianta só eu ir lá, curtir na página do Instituto e não vim até aqui dar esse abraço. Então, eu vim, né, atendendo ao apelo que foi feito nas redes sociais, e estou aqui para dar o abraço nessa casa. Uma opção de transporte para quem quer sair ou vir a São Luís é o trem. Inusitado para muitos, este meio pode ser uma maneira de economizar e curtir um passeio diferente. 3 vezes por semana, o trem de passageiros operado pela mineradora Vale sai de São Luís com destino a Paraupebas, no Pará.
Até lá, ele vai percorrer 863 quilômetros, passando por 27 cidades e povoados, no total de 15 paradas. A senhora sempre viaja de trem? Sim, sempre viajei de trem. Por quê? Porque tem mais segurança, né? É confortável a viagem. É muito bom andar de trem. É conforto melhor. Muito melhor do que viajar acho que de ônibus e avião. Para muitos, o trem é o principal meio de transporte. É uma viagem tranquila e é bem interessante estar viajando no trem de passageiro, é uma viagem confortável. E a expectativa é grande para quem embarca pela primeira vez. Assim, porque eu nunca viajei de trem, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de viajar de trem. O preço também é um atrativo. A viagem de trem pode custar até metade do valor de uma passagem de ônibus. Se o senhor fosse para Parauapebas de ônibus, o senhor gastaria quanto? Gastaria uns R$200 de passagem, né? Fora a despesa. E no trem? No trem você gasta R$45, 55 aliás. É vantagem? É, vantagem. Bom, agora eu já estou aqui com a passagem na mão e a gente vai conhecer um pouco mais da rotina do trem. Vamos lá? O trem parte pontualmente às 8 da manhã, mas o trabalho a bordo começa bem antes. Senhores passageiros, bom dia. Aqui quem fala é o chefe de trem Daniel Carrara. Sejam todos bem-vindos. O trem vai partir 8 horas, mas a gente chega 2h30 com antecedência, porque tem todos os itens de segurança que a gente tem que garantir que quando chega 8 horas a gente parta com segurança, com o passageiro. Porque o objetivo nosso aqui é o quê? É transportar passageiro com segurança e qualidade. O trem possui 26 carros. Cada vagão leva 84 passageiros, o equivalente a 2 ônibus. Diariamente, uma média de 1.300 pessoas utilizam o transporte, que conta com ambulatório de primeiros socorros e um vagão adaptado para pessoas com necessidades especiais. Para muitos, o trem já é uma espécie de segunda casa. Silvia, a encarregada, conta que já viveu situações inusitadas como um parto. E a criança recebeu até o nome de uma peça da máquina. Qual o nome? Ele recebeu o nome do chefe de trem da viagem e foi Aldísio Alston. Alston parece que é o nome de uma peça da máquina. Que nós somos polivalentes, né? Porque fazemos um pouquinho de cada coisa. Às vezes nós somos juiz de paz, somos advogados, somos babás. Com paradas programadas, os passageiros aproveitam para tirar um cochilo, ler ou ver televisão. As crianças também aproveitam bastante a viagem. A gente tem mais espaço, as crianças podem brincar mais à vontade, embora é assim, um pouco seguro deixar a criança só, né? Mas assim, se torna um pouco mais confortável para mim. Mas ao final, o melhor da viagem, sem dúvida, é apreciar a paisagem no ritmo único e constante do trem. Uma exposição de arte está revelando muita criatividade e talento de ilustradores maranhenses. Os desenhos podem ser aplicados de diversas maneiras, como para decoração de ambientes e ilustração de objetos. Com uma caneta na mão e muita habilidade, os ilustradores do grupo Porcolitos revelam muito talento ao desenharem objetos utilizando a técnica Doodle Art. Doodle é uma palavra inglesa que se refere a um tipo de esboço ou desenho realizado quando alguém está distraído ou ocupado e que em português significa rabisco. Vem desde dos rabiscos de caderno na sala de aula, quando a gente está assistindo a aula, geralmente quem desenha sempre está fazendo qualquer coisa nas margens da folha e é um aglomerado de desenhos. Os ilustradores aplicam a técnica para a decoração de ambientes arquitetônicos, criação e concepção de ilustrações digitais, além de ilustrarem objetos como camisetas, garrafas, tênis e carros. Para desenvolver uma camisa, a gente trabalha na serigrafia, então a camisa a gente faz mesmo no computador. E para desenhar um carro, uma parede, a diferença são as superfícies, no caso, porque o desenho e a técnica é a mesma. A gente acaba desenhando coisas que a gente vê no dia a dia, coisas que vem na cabeça na hora, a gente nunca tem um enredo. A técnica, pouco conhecida no Brasil, está sendo divulgada em exposições e aos poucos vai conquistando o gosto dos maranhenses. A exposição segue até o dia 25 no São Luís Shopping, localizado no bairro do Jaracati. E o Repórter Maranhão fica por aqui. A gente volta amanhã.
só meio acordada.